Muito bem. Quando falamos de domínio discursivo, estamos falando de instâncias gigantescas, sociais, históricas, culturais, de predominância discursiva. Por exemplo, o discurso, o domínio discursivo da religião. É um domínio em que existe uma formalização do discurso muito específico. Outro domínio, né? A educação. Outro domínio, o jornalismo. Outro domínio, a política. Então você tem instâncias sociais, históricas, culturais, ideológicas, de formação dos discursos. É dali que nascem os discursos, porque todo discurso ele é contextualizado, instanciado, né, digamos assim. Ele está dentro de instâncias sócio-históricas, culturais e sociais, né? Então, eu tenho, por exemplo, o domínio discursivo do esporte, o domínio discursivo específico da área da saúde, por exemplo. Então, eu vou criando instâncias, né? São as instâncias sociais. É como se você estivesse denominando a grandes temas ou assuntos, né? Na biblioteca a gente chega lá, tem nas prateleiras, né? Literatura, educação, filosofia. Você tem os assuntos, né? O domínio discursivo está por aí, né? Está por aí. Só que é claro, você tem um filósofo que pode falar de várias instâncias discursivas, vários domínios discursivos. Você tem um sociólogo que pode falar de vários domínios discursivos. Então, entenda o domínio discursivo como a fonte de onde nascem os discursos. E o que são os tipos textuais? O tipo textual é a estrutura do discurso do ponto de vista da materialização dele. A forma gramatical, os tempos verbais, a organização desse discurso, se é uma forma argumentativa, se é uma forma descritiva, se é uma forma narrativa, se é uma forma expositiva. Então, você tem aí os tipos de textos dentro dos domínios discursivos. Esse tipo de texto, na verdade, pessoal, é o modo como o ser humano aprendeu a utilizar a linguagem. Nós usamos a linguagem de uma maneira muito específica. Então, se eu quero me posicionar, se eu quero dar opiniões, se eu quero fazer valer minha visão sobre algo, eu acabo fazendo isso de maneira argumentativa, expositiva. Então, eu disserto, né? Se eu quero criar um retrato a partir de palavras, um desenho a partir de palavras, eu descrevo. Se eu quero contar uma história, uma piada, um causo, como diria o Geraldinho, né? O Gerardinho, eu quero contar uma história, um fato, um acontecimento, e eu narro. Então, vamos dizer que narrar, descrever, dissertar, são tipos de texto, né? A tipologia textual é isso, né? Como é que o discurso se materializa, como é que ele é apresentado dentro da estrutura comunicativa humana. E o que são os gêneros de texto? Os gêneros textuais são a própria materialização dos papéis sociais que os textos desempenham. Todo texto desempenha um papel social. Então, toda vez que um texto está desempenhando um papel social, ele está dentro de um gênero de texto. Você pega lá, por exemplo, os salmos da Bíblia, são um gênero de texto. Os provérbios, outro gênero de texto. Você pega o poema, é um gênero de texto. Você pega lá bula de remédio, é um gênero de texto. Cardápio do restaurante, um gênero de texto. Lista de compra, gênero de texto. Você tem lá carta, gênero de texto. WhatsApp, gênero de texto. Então o gênero é o papel. Piada, gênero de texto. Se eu perguntar qual o papel social da bula de remédio, nós sabemos explicar. Qual o papel social da piada, nós sabemos explicar, né? O papel social desempenhado por esses gêneros de textos. Então são textos que têm objetivos muito específicos, com
digamos, instâncias muito bem delimitadas e que vão alcançar os públicos dentro do contexto também em que o escritor, a pessoa que disse ou escreveu, que pode ser falado, né? Os textos podem ser orais ou podem ser escritos. Então a pessoa que falou, que escreveu, quer alcançar. Então é muito clara a questão do objetivo, do estilo, né, e do papel social desempenhado nos gêneros de texto. Se você pega lá o sermão, né, lá que o padre faz, o pastor, o líder religioso de qualquer forma de religião que seja, ali é um gênero de texto muito específico, com uma formalidade específica, com uma maneira específica. A piada, do mesmo jeito, aí você pega lá, né, eu estava dizendo, a bula de remédio, né? Você pega a bula de remédio, ela tem um papel muito bem desempenhado dentro da estrutura convencional, social, de ler aquilo lá, né? Aquilo que está escrito lá. Tem gente que nunca leu uma bula de remédio, né? Eu, por exemplo, se eu ler, eu fico com medo de tanto que os remédios têm contraindicações ou podem causar efeitos colaterais. Então, assim, tem hora que não dá nem vontade de ler nada daquilo ali. Ora, ocorre então que, para eu escrever um gênero, eu preciso conhecer do tipo textual que compõe aquele gênero, ou dos tipos textuais, porque às vezes eu tenho mais de um tipo compondo o gênero. Quer um exemplo? O telefonema. Se você pega o telefonema, num telefonema você pode muito bem dissertar, narrar, expor, descrever, tudo no mesmo telefonema. É um gênero heterogêneo, né? Não é uma forma homogênea de um gênero, de um tipo só de discurso. Então eu tenho um gênero que carrega dentro dele vários tipos. O pessoal do direito aí, né, precisa aprender a escrever logo logo o que a gente chama de petição inicial, né? Uma petição bem feita, ela tem uma parte descritiva, uma parte narrativa e a outra parte argumentativa. Você vê, é um gênero só, do domínio jurídico, com 3 tipos de texto dentro dele. Então, domínio discursivo, jurídico, tipo, na descrição, narração e dissertação. Gênero, petição inicial. Vou repetir, domínio discursivo, jurídico. Tipos textuais, descrição, narração e dissertação, porque na petição você tem esses 3 tipos, e o gênero é o próprio nome, né? Petição inicial, que tem um papel social muito bem desempenhado, que é, digamos, a abertura, o primeiro contato do trabalho do advogado para o juiz, né? Para a excelência que vai ali fazer o julgamento do processo. Então, ali você tem um texto muito complexo, porque ele tem dentro dele 3 tipologias só. A gente começa geralmente o texto descrevendo as partes, descrevendo quem são essas partes, né, do litígio, quem são os 2 lados do litígio. Depois vem a narração dos fatos que se sucederam para aquele caso acontecer. E depois vem a parte argumentativa, que é quando a gente coloca ali os artigos da lei, os incisos da lei, os parágrafos da lei e tece argumento sobre aquilo ali dentro do contexto narrado e descrito. Entende? Então você tem um texto que é heterogêneo também, né? Se a gente pensar aí na área específica da história e das letras, né? Se você imaginar uma crônica ou um conto, né? Vamos pensar nesses textos mais curtos, eles são construídos quase sempre com 2 tipos de tipos textuais. São gêneros, a crônica e o conto são gêneros de texto construídos a partir da descrição e da narração. A pessoa vai contando uma história e ela para descrever as personagens, ela para descrever o local, assim, onde as coisas acontecem, e ela retrata aquilo para quem está lendo. Então você tem claramente um hibridismo ali textual que vai criando um amálgama. Tem gente que nem consegue diferenciar quando está descrevendo e quando está narrando, mas tem diferença, né? A descrição e a narração tem diferenças aí. É claro que aí elas vão criar um amálgama. E o mais massa ainda é que você pode ter a descrição,
a narração como planos de frente do texto. Mas você pode ter no fundo, no caso, por exemplo, da crônica, você pode ter no fundo dela uma parte muito pesada do ponto de vista da argumentação. Pode ser um texto altamente persuasivo, altamente posicionado, fazendo com que o leitor pense para mudar de visão, para tirar o leitor de uma situação mais cômoda do ponto de vista ideológico, para levar ele para outro lugar ideológico, que é o que o autor ou a autora intencionam, né? E aí você tem, então, como plano de fundo a dissertação. De novo, o texto heterogêneo. Então, é raro você pegar textos que são só descritivos, textos que são só dissertativos, textos que são só narrativos. É claro que quando você vai dissertar, você disserta ou argumentando ou expondo, e aí você acaba criando já na própria dissertação, por exemplo, dois tipos num mesmo... é um tipo com dois subtipos dentro, né? Você tem lá dissertações expositivas, que é quando é menos carregada da posição do leitor, e dissertações argumentativas, que é quando tem mais assim, uma marca de tese, né? Tem mais uma marca de defesa pessoal daquilo que está ali sendo discutido, sacou? Então, assim, a própria dissertação ela já é heterogênea pela natureza dela, né? Pela natureza da forma da gente se posicionar dissertativamente. Então, acaba sendo um texto difícil, né? Interessante de se fazer.